Bom, boa noite. Vamos lá, continuando aqui, então, nosso seminário. Eu queria começar retomando aqui uma passagem do Seminário 11, que eu tive a oportunidade de trabalhar com vocês que estavam no módulo de transmissão, né, das quintas-feiras, mas como eu sei que não é todo mundo que está fazendo o módulo, eu quis só retomar uma passagem rapidinho aqui, porque ela é muito clara em relação a esse ponto que a gente está trabalhando aqui no seminário, a respeito da desnaturalização da sexualidade. Embora a gente já tenha percorrido aí vários textos de Lacan, mas é sempre bom a gente encontrar assim, uma passagem em que ele é tão explícito em relação a isso. É, e como eu costumo brincar também, assim, eu sou colecionadora de citações, porque às vezes a gente precisa, né, de ter, assim, um pouco de arsenal, né, já que a gente não usa cadeiras, né, para nos contrapormos aos nossos adversários, né, no campo epistêmico, a gente tem que usar bons argumentos, e aqui o Lacan está trazendo bons argumentos. Então, ele diz na aula do Seminário 11, que é um seminário muito importante para ele, porque é um seminário no qual ele está realmente fundando uma escola, digamos. Ele está se autorizando a dar um passo. Inclusive, costumo dizer que o Seminário 11, para mim, é o passe do Lacan, porque é o momento em que ele está se autorizando e fazendo um ato de ir além do pai e propondo uma clínica além da rocha da castração, que só é possível graças a ele ter forjado a noção de objeto A, que é fundamental para poder pensar e sustentar uma clínica além da rocha da castração. Lê-se não mais apenas uma clínica que opera em torno das figuras da falta e do desejo, mas também uma clínica que vai operar com as figuras do excesso, e que a gente poderia nomear de gozo. Então, a gente passa a ter um operador teórico clínico, que é o objeto A, com o qual a gente vai poder sustentar uma clínica que vai além da dialética do ser e do ter, o falo. E, portanto, isso vai ter também repercussões e consequências no modo do Lacan pensar a questão da diferença sexual. Se vocês quiserem ainda nesse momento assim do posicionamento sexual, algo que mais para frente ele vai poder nomear como inscrição. É uma coisa um pouco diferente de posição. Eu costumo brincar que posição é Kama Sutra, né? Mas não, piadas à parte, né? Deixa eu sustentar um pouco melhor isso. Eu brinco que posição é Kama Sutra, eu quero dizer assim, posição tem mais a ver com a fantasia, né? Que não é à toa que o Lacan escreve um texto, que aliás é contemporâneo ao Seminário 11, que aliás, para ler o Seminário 11 é preciso ler o texto que se chama justamente Posição do Inconsciente. Então, a questão da posição diz mais a respeito do sujeito. E nesse sentido é que eu estou querendo dizer que posição tem a ver com fantasia, com posição na fantasia. Como o sujeito se posiciona diante dos objetos pulsionais, do catálogo das pulsões, que em algum momento Lacan vai dizer. Isso não é a mesma coisa que falar de uma inscrição num modo de gozo. Então, é um pouco esse momento aqui de começo de uma certa construção de algo para além
do que a gente poderia chamar de posição do inconsciente. Alguma coisa que afeta propriamente os corpos, digamos assim, né? Então, aqui no Seminário 11, que é esse seminário em que ele está se autorizando e que, conforme eu falei lá no módulo de transmissão, não é exatamente um seminário que tenha um grande avanço teórico, ele não está, de algum modo, assim, trazendo uma grande novidade em relação ao que ele tinha proposto no seminário 10. Quer dizer, a grande subversão em termos de propor uma clínica além da rocha da castração e o próprio objeto A está lá no seminário 10. Só que é um seminário justamente de formalização, de instauração de um novo modo de transmissão, em vários sentidos. Em- Fundar uma escola, propor uma fundamentação lógica para a psicanálise, que é o que ele está fazendo aqui, sistematizando todos os avanços que ele tinha construído anteriormente, agora a partir da teoria dos conjuntos, pensando essa ideia da operação de causação do sujeito, na alienação e na separação, isso tudo tem consequências também, né, no modo como ele vai começar a abrir essa questão da sexualidade a partir desse momento do ensino dele. E não é à toa que, se a gente for acompanhar os seminários que virão em seguida, são seminários em que ele vai enfatizar justamente mais a questão do objeto, até chegar no seminário que agora acabou de sair, né, em português, que é a lógica da fantasia, que é o seminário 14. E, e a partir do 15, ele vai começar a falar do ato, né, e começar a construir as bases ali, os fundamentos e a subversão lógica que vai culminar, digamos, a escrita das fórmulas da sexuação. Então é importante, porque é um percurso que realmente se inicia aqui, nesse momento. E aí ele vai, então, colocar aqui na aula, que eu vou trazer aqui para vocês, porque eu acho que é relevante, assim, a gente recuperar esse ponto, na aula então, do dia 27 de maio de 1964, ele vai dizer que no psiquismo, não há nada pelo que o sujeito se pudesse situar como ser de macho ou ser de fêmea. Então, essa é uma dessas situações que eu acho que a gente tem que guardar no nosso arsenal para o debate, assim. Então, a gente já está sabendo disso há bastante tempo, a gente vem acompanhando no seminário Lacan falando isso desde muito precocemente no seu ensino, mas aqui ele está reafirmando isso de uma maneira muito radical, assim. De fato, como ele vai dizer logo em seguida, aquilo que se deve fazer como homem ou como mulher, as vias, né? As vias do que se deve fazer como homem ou como mulher são inteiramente abandonadas ao drama ao roteiro que se coloca no campo do outro, sendo que o campo do outro aqui a gente sabe que é o significante. Então, as vias pelas quais a nossa bússola, nosso roteiro, nosso drama, nossa orientação, ela vem sempre do outro. E ele acrescenta o que é propriamente o Édipo. Então, o Édipo é nada mais, nada menos do que essa incidência da linguagem que faz com que nós possamos dizer que nós temos corpos e que esses corpos são sexuados. Inclusive, é bem curioso, porque ele vai logo a seguir citar trazer assim a, a fábula, né, de Daphne e Cloé,
que justamente remeteria a esse mito de duas crianças que teriam sido deixadas numa ilha e que então vão crescendo e se desenvolvendo, e aí, em algum momento, então, ocorre, né, na puberdade, os hormônios e a sexualidade vai aparecendo ali, e, e aí ele evoca uma personagem que tem nessa fábula, que é a personagem do velho, que aparece que essas crianças, que então são púberes, encontram esse velho, e esse velho vai contar para eles, vai falar para eles a respeito do amor. E o Lacan evoca essa personagem, evoca essa fábula para dizer, vejam, mesmo uma fábula que, vamos dizer, desejaria dizer que, né, dessa inocência dessas duas crianças que são deixadas ali, que naturalmente vão descobrir o erotismo, a sexualidade, então seria uma sexualidade natural, porque eles digamos, o desenvolvimento biológico os levaria a um encontro natural portanto, eles saberiam o que fazer porque estaria, de alguma maneira, determinado ali, previsto, né, pelo roteiro genético, precisa inventar uma personagem de um outro ali encarnado que já teve uma experiências e que vai transmitir para eles, então, essas experiências a partir das quais eles vão poder se situar no campo ali da distribuição do amor. E aí ele conclui, então, que a pulsão é sempre parcial, e aí está o signo do que a sexualidade se representa no psiquismo por uma relação do sujeito que se deduz de outra coisa que não da sexualidade mesma, porque a sexualidade se instaura no campo do sujeito por uma via que é da falta, né? Então ele volta a lembrar aqui que, na verdade, não há objeto adequado para o impulso sexual. Então não há um objeto que esteja dado na realidade que seria o objeto natural, digamos assim, da pulsão, né, sexual. E aí ele lembra, Carlos Freud, né, que a libido é um órgão, mas que é um órgão irreal, né? Então é um órgão, na verdade, a gente poderia dizer assim, de certa forma, artificial, porque ele é um órgão forjado pelo significante, né? Bom, eu quis só trazer essa passagem para vocês porque eu achei ela muito interessante, assim, né, para esse momento aqui de virada que a gente está. E, é, e ele vai, bom, apresentar, então, né, as operações de sujeito ali como as operações de alienação e separação. E aí eu acho importante, assim, a gente resgatar alguma coisa, né, que já está, de alguma forma, colocada aqui nessa escrita das operações de causação do sujeito pela via da teoria dos conjuntos, porque é alguma coisa que vai depois ser fundamental para a gente entender a separação dos campos que o Lacan vai propor numa tema dos discursos, que a gente vai encontrar também nas fórmulas da sexuação. Então, só para a gente lembrar, eu vou aproximar aqui da a lousa, espero que essas canetinhas aqui funcionem. Eu não vou ficar trazendo de volta a questão da alienação e da separação, mas é só para a gente lembrar, ver se vai dar aqui, e nesse encontro, assim, que o Lacan está propondo formalizar desse modo, no Seminário 11, como dois conjuntos não quantificáveis, evidentemente, porque ele está fazendo um uso algébrico e lógico da matemática, ele não está fazendo um uso quantitativo, né? Mas ele está tratando, vamos dizer assim, o conjunto do ser que encontra, de alguma forma, a linguagem, né? Que ele está chamando aqui, como ele já chamava antes, né? De alguma forma de outro.
né? Com A maiúsculo, porque é outro em francês, né? E o que acontece é que ele vai escrever aqui alguma coisa assim, de que quando a linguagem, né, incide sobre esse ser, entre aspas, né, que a gente poderia chamar também de vivo, né? Então, quando a linguagem encontra o vivo, o que acontece é que tem uma incidência de uma marca, né? Então, ele vai chamar essa incidência dessa marca de S1, né? É, e é justamente porque incide essa marca, né, que isso tem um efeito de alguma maneira, né, de separação ao mesmo tempo, né? Então a gente pode dizer que a incidência dessa marca é o que ele chama de alienação, né? Então tem alguma coisa que incide aí do campo da linguagem no campo do vivo, né? Fazendo com que se inscreva uma marca. Isso é interessante porque mais para frente a gente vai poder acompanhar que o Lacan também vai tratar essa marca, a incidência dessa marca, como alguma coisa que tem uma consequência, como uma experiência de gozo no escopo. Embora ele não esteja falando dessa forma aqui ainda no seminário 11, né? E, vou trocar isso aqui, só um minutinho que eu vou trocar aqui. E, ao mesmo tempo, isso tem como consequência, né? Vamos dizer assim, no decorrer lógico dessa operação, você tem como consequência a. Opa, funcionou. Você tem como consequência, então, o estabelecimento aqui do que a gente estava acostumado a chamar de uma cadeia significante, né? Isso aqui é bem interessante porque a gente vai ver que a partir de um determinado momento, a partir especificamente do tema dos discursos, o Lacan vai condensar esse par ordenado S1, S2, que representa a cadeia. S1, S2 é como se fosse assim, a cadeia mínima, né? S1, S2, S3, Sn, ad infinitum, né? Sempre você vai poder continuar falando metonimicamente, porque você nunca vai encontrar um sentido absoluto. Em outras palavras, você nunca vai conseguir tocar o objeto, né? Você nunca vai conseguir falar tudo, você nunca vai conseguir cobrir tudo, né? A linguagem ela não vai conseguir recobrir tudo, sempre tem alguma coisa que vai ficar de fora, escapando, né? Que é o que ele vai chamar justamente de objeto A, né? Isso que escapa a tentativa da linguagem, né? De falar tudo, digamos, tentativa vã, e por isso mesmo isso vai se infinitizar, né? Mas vejam, quer dizer, o que representava essa cadeia era sempre isso, par S1, S2. O que acontece é que, a partir de um determinado momento, o Lacan inventa uma notação para esse parzinho, S1, S2, da cadeia significante, e ele vai passar a chamar isso de S2 nos discursos. Então, quando a gente lê S2 no tema dos discursos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o S2 no tema dos discursos é o parzinho S1, S2, é a cadeia significante, é o que ele chama de saber, né? Saber inconsciente, que é aquilo que vai tentando, de alguma forma, né, criar os meios, como ele vai dizer, pelos quais o gozo, que é sempre bom lembrar que em francês é feminino, artigo feminino. Em francês, gozo é la jouissance, é agosa, né? Inclusive, eu tenho um texto sobre isso, né? Que até eu passei para você, que chama Casamento Fictício entre o Saber e a Verdade, uma coisa assim. O dote que o saber paga no casamento fictício, ao gozo no casamento fictício com a verdade, né? Então,
Quer dizer, o Lacan está brincando com essa coisa do não há relação sexual, lá no seminário 17, dizendo que não há relação entre saber e verdade, né? Porque o saber, ele diz que quer casar com a verdade, mas na verdade, na verdade, ele está visando, aí ele brinca, sua irmã. Aí você está lendo em português, não tem nenhuma nota de rodapé que se preste para esclarecer, né? Você fica caçando no texto lá, cadê a irmã? Porque em português está o gozo, né? Mas na verdade ele está brincando que a verdade é irmã da goza, de la jouissance. Então, la vérité é irmã de la jouissance. E ele está brincando que o saber quer casar com a verdade visando la jouissance. Aí ele fala da cunhada e brinca com a cunhada, faz um monte de piada lá no meio da aula, e a gente que está lendo a tradução, se não lembra que gozo em francês é feminino, perde completamente a graça e a brincadeira que ele está fazendo ali para tentar transmitir alguma coisa justamente dessa ordem, né? De que. E aí é nessa lição, inclusive, que ele vai dizer que o saber é meio, moyen de la jouissance. Le savoir é moyen de la jouissance, é o meio do gozo. Ele fornece os meios, por isso que ele vai falar em algum momento do dote, né? Ele paga um dote para poder casar com a verdade, mas ele está de olho na jouissance, porque é através da cadeia significante que o gozo vai escorrer. É o que o Freud chamava de trilhamento. Só que nesse escoamento, nesse trilhamento, que o saber, digamos assim, ou a cadeia significante, ela pavimenta de alguma forma ali para o gozo poder escoar, alguma coisa se perde. Ou seja, isso não é suficiente. O gozo sempre escapa dessa condição, digamos assim, né? Mas bem, eu dei essa volta toda, mas vou voltar aqui na anotação, porque hoje vai ser muito importante a gente poder acompanhar essa questão do um e do dois. A gente vai precisar começar a introduzir algo que passa a ser cada vez mais importante para o Lacan, e que é por isso que ele precisa dar essa volta pela lógica. Porque senão a gente cai numa coisa intuitiva, e a gente caindo numa coisa intuitiva, a gente tem uma tendência, o nosso imaginário, de novo fechar e cair de novo no binarismo. Porque a nossa capacidade de raciocínio lógico, a nossa inteligência, se vocês quiserem, ela é moldada pelo pensamento cartesiano. Ela é binária. E toda vez que a gente está tentando, de alguma forma, trazer alguma coisa que rompe com esse binarismo, a gente tende a dar um tilt e querer voltar para o binarismo. As fórmulas da sexuação, inclusive, são um exemplo é um case. A gente pode fazer uma demonstração do quanto da nossa capacidade de transformar um negócio que não é binário num negócio binário só porque a gente viu um retângulo dividido por dois, né? Já brinquei várias vezes sobre isso com vocês, que as fórmulas da sexuação não são um retângulo dividido no meio. Aquilo é só um esqueminha, como eu estou fazendo aqui, para facilitar, vamos dizer, a escrita das flechinhas e para fins didáticos, né? Aquilo ali é uma espécie de PowerPoint que o Lacan fez, na falta de PowerPoint, né? Virtual, ele, né? Ou sei lá, dos meios eletrônicos, né? Ou algorítmicos, né? Dizendo, ele usou a lousa para fazer um PowerPoint. Aí ele fez, né? Um retângulo no meio para escrever as fórmulas, né? E a nossa mente binária tende a fazer um fechamento e dizer que então as fórmulas da sexuação são binárias. Eu vou tentar demonstrar que as fórmulas da sexuação não são binárias, né? Justamente ele está tentando sustentar, através de uma subversão extraordinária no campo da lógica, que não há possibilidade da constituição de um todo,
ou, em outras palavras, que não há universo do discurso. Na teoria dos conjuntos clássica, para você falar de dois conjuntos, você necessariamente tem que pensar num conjunto universo. O conjunto universo é esse campo aqui fechado, no qual você supõe que tem um conjunto com uma quantidade X de elementos e um outro conjunto com uma quantidade Y de elementos. Se você não supõe um conjunto universo, você não tem nem como começar a falar da reunião e da intersecção entre conjuntos, né? Porque a noção de conjunto, ela supõe que esse evento conjunto está acontecendo dentro de uma certa borda, dentro de um campo fechado. Uma restrição, exatamente. E o Lacan, ele, dentre outras coisas, e não é o único, ele está muito bem acompanhado, a gente também comentou bastante isso no módulo de transmissão, ele está acompanhado por todo um conjunto de matemáticos que estão justamente tentando subverter a lógica clássica, e ele está muito atualizado a respeito desses matemáticos que já vinham, de alguma maneira, escrevendo de várias formas distintas o paradoxo dessa ideia de que você tem um todo, de que você tem um conjunto universo a partir do qual você situa o que existe, o que não existe, o que é todo e o que é parte, o que é possível e o que é impossível. Então, vocês vejam que a gente está falando de coisas muito importantes para nós. Nós estamos falando, por exemplo, da questão do universal. O que é um universal? O que é um universo? Quando Lacan diz não há universo do discurso, a que ele está se referindo? Então, vejam, para começo de conversa, nós, psicanalistas, estamos fazendo um uso muito sui generis, hoje nem tanto, mas em 1964 sim, da teoria dos conjuntos. Por exemplo, nós não estamos usando a teoria dos conjuntos, como eu disse antes, com elementos quantitativos. Nós não estamos falando, tem 5 seres aqui e 1.500 sentidos aqui. Quantos seres vão ser? Não, nós não estamos falando disso. O conjunto do ser, ele não é quantitativo, né? O conjunto do sentido não é quantitativo, né? Então, nós estamos fazendo um uso não quantitativo da teoria dos conjuntos e nós estamos suprimindo a ideia de um conjunto universo, né? Então, a gente está, de alguma forma, já interrogando aqui a própria noção de universal, que é uma das noções que será mais afetada nas fórmulas da sexuação. A, a relação entre o particular e o universal vai ser absolutamente derrogada pelo Lacan nas fórmulas da sexuação. Por quê? Porque ele vai, a subversão que o Lacan vai propor, ela vai incidir diretamente, vai dar uma cadeirada direta no princípio da não contradição aristotélica, que é um dos fundamentos da lógica clássica, como a gente vai ver daqui a pouco, tá? Eu só estou adiantando para vocês, assim, parece que não é nada a gente falar de alienação e separação, propondo pensar as operações de causação do sujeito a partir de duas operações que são a reunião e a intersecção, né? Ou seja, né, o ou e o e, né? Que em matemática se chama vel, né? A conjunção e a disjunção, se vocês quiserem, que são termos que eu prefiro até do que reunião desculpa, intersecção, porque o Lacan vai depois usar esses termos, conjunção e disjunção, para falar da fantasia e para falar do gozo, né? É, então, vocês vejam que interessante, né? A própria forma como ele vai escrever o tema da fantasia, ele vai usar esses conectivos da lógica que tem a ver justamente com isso, né? A conjunção
e a disjunção, né? Então, vejam só, quer dizer, ele está dizendo, né, que a posição do sujeito, posição do inconsciente, ela, ela é uma resposta lógica a essa operação de causação, né? O sujeito se posiciona ni que ele se separa e responde a essa separação, né? Numa certa relação que ao mesmo tempo é de conjunção e disjunção, quer dizer, ele está o tempo todo se alienando, se separando, se alienando, se separando, se alienando, se separando, né? E, de alguma forma, localizando um certo semblante, né? Já adiantando aqui o termo, né? Ou uma certa versão do objeto A, né? Que vai, de alguma maneira, tentar estabilizar, né? Essa relação de objeto, que na verdade é uma relação de objeto que é instável por definição, já que o objeto, como a gente leu, está perdido. E não há objeto que vá ser capaz de cumprir essa função imaginária, né, ilusória de, vamos dizer assim, saturar, né, ocupar esse lugar, preencher esse lugar vazio, né? Sendo que, inclusive, para o próprio sujeito é fundamental que esse lugar esteja vazio para que ele possa desejar. Porque se ele renuncia à sua castração, ele deixa de ser desejante e ele, portanto, passa a ser objeto para o outro. Então, o que ele tem, o bem mais precioso que ele tem é a sua castração. Por isso que o objeto, na verdade, é alguma coisa que ele cede no momento da separação. Não é que tiram alguma coisa dele. Então, é uma posição ativa diante da castração. Vocês vejam como isso tem uma mudança radical do Lacan. O sujeito, ele quer se separar, né? É da ordem de um vouloir, de um querer, né? Não é um destino. A alienação é um destino, né? A incidência da linguagem é um destino, é uma determinação, se vocês quiserem, embora ele não usa mais esse termo, ele usa o termo causa, né? Mas ele diz o significante é a causa. No seminário 20 ele vai dizer o significante é a causa do gozo, né? Mas é, uma vez o significante tendo incidido, a cessão do objeto é um ato do sujeito. A separação é um querer. Então, porque ele quer a castração para que ele possa sair desse lugar de objeto e se constituir como um sujeito desejante. Daí a posição do sujeito. Né? Vocês vejam que a gente vai avançando nessa lógica, pensando na questão da lógica da fantasia, e a gente volta ao nosso problema inicial, que a gente já discutiu aqui quando a gente estava trabalhando a significação do falo, que é, bem, mas como podemos fazer um diagnóstico da diferença sexual pela via da fantasia? Eu estou falando tudo isso aqui para vocês dessa operação lógica e não falei nada se esse sujeito é homem ou mulher, ou não binário, ou lógico que nós não estamos aqui também falando de teoria de gênero, né? Mas brincando um pouco com essa questão, quer dizer, nenhum momento, quando a gente está falando aqui da fantasia, a gente está falando de diferença sexual, tanto no sentido, vamos dizer assim, do campo das identificações, quanto no sentido do campo das escolhas de objetos. Você poderia dizer, bem, mas a gente já passou por isso, quando a gente estava lembrando lá o esquema R e quando ele faz aquela leitura estrutural do complexo de Édipo e coloca o falo como operador que estrutura, não é, a fantasia do neurótico, tanto no que diz respeito à relação dele com a lei, né, ou seja, com a castração, com se submeter à lei, quanto no que diz respeito ao campo das identificações, que a gente até brincou que ele tinha uma liberdade incrível de
né, do próprio eu ideal ao ideal de eu, né, que ele tem o campo da margem incrível que ele tem de identificação, né, do eu ideal ao ideal de eu, quer dizer, né, do cúmulo da identificação simbólica com o traço até o cúmulo da identificação imaginária narcísica, vamos dizer assim. E o campo da escolha da escolha de objeto, né, que a gente brincou também que ele tem uma liberdade incrível que vai da imagem dele mesmo à mãe, para a gente ver como o neurótico é um sujeito, vamos dizer assim, de alguma maneira bem restrito no que diz respeito à sua margem de liberdade, né? Quer dizer, essa escolha aí que a gente chama de escolha forçada, né? Ela não é uma escolha exatamente, digamos assim, que tem como consequência a liberdade, né? Ou como diria o Lacan, o adágio da liberdade, que é o sonho de todo neurótico, né? Mas que está, na verdade, ali restrito ao campo das identificações e das escolhas de objeto. Então, tudo bem. Então, a gente poderia dizer, bom, mas nós temos aqui, então, uma série, esse sujeitinho X aqui, quando a gente encarna ele num ser humano qualquer, o Hans, adora, né? O nosso analisante, sei lá, né? A gente começa a escutá-lo, e quando a gente começa, tudo bem, ele é um matema, ele é um S barrado punção A, mas quando ele começa a falar, a gente vai poder acompanhar o plano, vamos dizer assim, das identificações e a gente vai poder acompanhar o catálogo das pulsões, né, a partir dos quais né, ele, de alguma maneira, tenta restituir esse outro, né, porque por trás dessa fantasia aqui tem a ideia dele de que ele vai, de alguma forma, responder ao que foi aqui desse outro, né. É, e a gente sabe que, de fato, né, dependendo dos tipos clínicos, a gente tem aqui a prevalência, né, do olhar, por exemplo, ou da voz, né? A voz, vamos dizer assim, como uma versão de objeto, né, mais ligada à histeria, né, no sentido da pulsão evocante, da, do, de alguma maneira, de um sujeito que está mais às voltas com o chamado do outro, naquilo que, de alguma maneira, ele vai ao qual ele vai tentar responder de uma maneira mais ou menos sedutora, como uma estratégia fantasmática. E a gente sabe também que há uma prevalência do olhar na neurose obsessiva enquanto um sujeito que se posicionou estrategicamente tentando controlar o outro a partir dos objetos que ele tem para dar e que ele pode reter nessa relação com o outro, que de alguma maneira ele transforma num outro da demanda. Então, vocês vejam que a prevalência do olhar e da voz, do olhar na neurose obsessiva, né? E da voz na histeria, de alguma maneira, eles respondem também a que versão de outro esse neurótico forjou na sua fantasia, porque o outro do neurótico é uma invenção. Então, o outro da demanda do neurótico obsessivo, o outro da sedução, da histeria, são versões fantasísticas que vão, de alguma maneira, produzir uma mínima diferença entre um e outro. Mas, de novo, quer dizer, isso diz muito pouco a respeito de alguma coisa que a gente poderia usar assim com força para fazer um diagnóstico de diferença sexual, né? Tanto assim que existem mulheres histéricas e obsessivas e homens histéricos e obsessivos, né? É, bom, então voltando aqui ao um, né? Que na verdade eu estou trazendo isso aqui só para a gente poder fazer a nossa ponte para chegar numa tema dos discursos, que é uma tema, vamos dizer assim, precursora aí da sua nova sexuação, né? A questão que a gente vai precisar, então, interrogar junto com o Lacan é justamente essa, quer dizer, o Lacan está propondo que tem um que fica de fora da cadeia, né? Esse um aqui, que é essa marca, né, ele escapa à cadeia, digamos assim. E aí o Lacan vai usar uma série de ele recorre, né, a uma série de lógicos que já vinham, de alguma maneira,
estudando, né, e se havendo com esses paradoxos, dentre eles o próprio Russell, que ele vai citar aqui no seminário 11, e que depois ele vai retomar no seminário 14, justamente para sustentar, né, que não há universo do discurso, né? O que que o Russell vai, então, deixa eu ver o que que o Russell vai dizer, né? Basicamente, assim, eu- depois a gente pode até, não vou perder tempo aqui colocando a fórmula, como o Russell escreve o paradoxo do ponto de vista lógico, mas, assim, para fins didáticos, acho que o exemplo mais comum, embora haja vários, seja o do catálogo de todos os catálogos, né? Quer dizer, a ideia, o paradoxo que o Russell vai trazer é exatamente esse. Quer dizer, se eu for escrever o catálogo de todos os catálogos, esse catálogo que eu acabei de fazer com todos os catálogos que existem no mundo, ele está fora desse catálogo. Aí eu tenho que incluí-lo nesse catálogo, né? Porque ele também vai ser um catálogo. Ele vai ser um catálogo de todos os catálogos. Então, só que ele não existia antes, eu acabei de criá-lo, então ele não está incluído no meu catálogo. Então, eu incluo ele no meu catálogo. Quando eu incluo ele no meu catálogo, eu tenho que criar outro catálogo de todos os catálogos, porque aquele não estava incluído no anterior. Se você for pensar, isso é infinito, né? Quer dizer, vai ser impossível você fazer um catálogo de todos os catálogos sem considerar sempre um que fica de fora disso, né? Isso é uma fórmula que ele vai escrever, né? Chama paradoxo de Russell, né? Ele escreve com notações, né, matemáticas, justamente para dizer que toda vez que você vai pensar, né, num determinado conjunto, você sempre tem que supor um elemento que está fora desse conjunto e que sustenta o próprio conjunto, né? Então, o Lacan vai usar esse paradoxo do Russell justamente para sustentar que não há universo do discurso. Quer dizer, você não tem como fechar, né? A linguagem ela não tem como ser um conjunto fechado. Você sempre vai ter que supor um que está fora, né, do seu todo para você poder, de alguma maneira, nomear esse todo, né? Isso é uma maneira de dizer, né, algo que já vinha sendo, né, também trabalhado em outros campos da matemática, como, por exemplo, eu vou trazer para vocês aqui, deixa eu só ver onde está meu. Agora eu perdi aqui. Acho que eu vou ter que chamar a Gabriela. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Ela deixou minha área de trabalho, essa área de trabalho. Acho que sim, por favor. Só um pouquinho, gente, que eu vou compartilhar um slide aqui. Vai ficar mais fácil. Perdi aquele na área de trabalho. Tá aqui. Tá. Para frente? Sim. Vocês estão vendo aí no Zoom? Alô? Sim, Tá. abriu, abriu. É, deixa eu só mostrar para vocês aqui. Vai sair um texto sobre isso, gente. Dá spoiler. Na próxima revista Estilos 46. O cara fez um esquema super legal. Eu queria tanto que eu tivesse publicado, mas em breve. Aqui, ó, achei, né? Então, aqui a gente tem uma
ideia, né, muito interessante, né, da questão de como se constituem os números. A gente tem uma tendência, né, a achar que os números, eles vamos dizer assim, predicam uma coisa que existe. Então, eu tenho um elemento, e aí eu vou dizer assim, aqui eu tenho uma caneta. Então, o número um, ele está, de alguma maneira, predicando uma coisa que existe, um objeto que existe. O que que é o um? O um é alguma coisa que conta um elemento que existe, né? O que que é o 2? O 2 é né, um símbolo que representa duas coisas que existem. A gente tem uma tendência a achar que isso é assim, que o número é isso. Por quê? Porque a gente tem, como eu disse para vocês, a gente vive numa ideologia, né? A gente entra na escola, a gente acha que a gente está aprendendo coisas, na verdade estão ensinando para a gente uma maneira de pensar, mais do que conteúdos. Então, assim, é verdade, existe uma ideologia de gênero, existe uma ideologia de linguagem, existe uma ideologia de. A gente vai aprendendo conceitos que vão determinando uma forma de raciocínio, né? Depois a gente conseguir desconstruir isso, é muito difícil. Então, vejam, junto com essa ideia que a gente tem de que número é quantidade, né? A gente vem embutido junto com isso uma ideia de que nome é substância. Tanto que, em português, mais do que em francês ainda, porque em francês chama nome comum e nome próprio. Em português, a gente aprende na escola substantivo comum e substantivo próprio. Junto com aquilo que estão ensinando com a gente, que é que substantivo comum é, por exemplo, cadeira, e nome próprio é Mário com o sobrenome, né? É porque só tem um, né? Ou pode ter outro, mas aí é homônimo, né? Junto com isso, estão embutindo na nossa cabeça a ideia de que nome, de novo, é predicado, porque existe uma substância e o nome simplesmente predica aquela substância que existe. Então, a gente não se dá conta disso, mas a gente aprende tanto uma noção de número quanto uma noção de linguagem, de nome, que são substantivas, são substanciais, são, se vocês quiserem, ontológicas, né? Elas são essencialistas. Por quê? Porque elas partem da ideia de que tem um ser prévio e que eu predico esse ser, nomeio esse ser, conto esse ser, que já existe, né? Então, desse ponto de vista, eu teria que ter alguma coisa, e daí eu chamo essa coisa de um. Lembra, para quem fez o módulo de transmissão, que eu estava falando da grande debate que tem ali de fundo, aqui no cenário 11, que é o debate entre o Laplanche e o Lacan, e que a questão do Laplanche é o inconsciente anterior à linguagem, né? Porque justamente tem uma concepção de linguagem que é essa concepção. Você tem que ter alguma coisa para ter linguagem, né? O que o Lacan está propondo é uma outra visão em relação a isso, né? Ele está dizendo, e ele aí é por isso que ele está conversando com esses lógicos e com esse conjunto, digamos assim, né? Também esse debate está se dando no campo da questão, né, filosófica entre os realistas e os nominalistas, assim, é uma querela secular, assim, desde da Idade Média, na verdade, que eles debatem essa questão do que é um nome. Então, vocês vão vendo que vai tendo camadas de complexidade no que a gente está discutindo aqui. Uma concepção da linguagem, uma concepção de significante, uma concepção de realidade barra, se vocês quiserem, real, né?
uma concepção de nome, né? Uma concepção de número. Tudo isso, quando a gente começa a questionar um, uma noção dessas, o castelo rui inteiro. Não tem como você derrubar um e preservar o outro. Cai tudo, cai o rei de espadas, cai o rei de ouro, cai o rei de paus, cai, não fica nada. Vão caindo todos. Porque, só que esses, gente, esses pensamentos, assim, eles são mais ou menos os pilares do pensamento ocidental, racionalista, vamos dizer assim, né? Então, é muito interessante a gente ver, assim, a profundidade da subversão que a psicanálise está produzindo, que eu digo sempre isso e repito aqui, que eu acho que não foi de todo ainda assimilada, porque ela é extremamente radical, né? Só que o Lacan, qual que é a gente pode dizer, bom, mas o Freud já fez isso, verdade, daqui a pouco a gente vai voltar nisso, a gente vai ver que quem derroga o princípio da não contradição aristotélica é o Freud, com a própria noção de inconsciente, né? Mas o Lacan formaliza isso. Ele era um cara extremamente atualizado em relação ao que estava se produzindo em termos de ciência na época dele. E aqui, hashtag fica a dica. Abro parênteses para falar isso. A ciência não parou em 1980, quando Lacan morreu, 81. A ciência, nós estamos em 2024. Lacan era super atualizado em relação à ciência que estava se produzindo na época dele em todos os campos. Lacan usou a topologia borromeana antes dela ser formalizada pela própria matemática, né? Então, assim, vamos tratar de, né, nos atualizar em relação à ciência verdadeira, não a pseudociência, a verdadeira pseudociência, que não é a psicanálise, né? Mas essa ciência, né, é, baseada em evidências e estatísticas e não sei o que, não sei o que lá. Não, mas a ciência hard mesmo, assim, né? No bom sentido da palavra, né? Aquela que tem parentesco com o real, né? Ela nos interessa muito, né? Assim, a linguística não parou em 1981, a matemática não parou em 1981, a física não parou em 1920, né, em 81, nenhum campo de conhecimento parou em 1981, né? É importante a gente lembrar disso. Mas voltando aqui, essa noção aqui, né, de número, ela vai ser muito importante, o Lacan vai usá-la, né, muito para falar justamente da relação entre o vazio e o nome, né? No fundo, o que ele está querendo, o que ele vai usar aqui, essa ideia de nomeação, desculpa, de numeração, né, e de nomeação também, que está aqui colocada, para dizer justamente disso que a gente viu ali, né? Que é a incidência desse um, esse ato fundante, né? Que ocorre uma vez enquanto ato e que, de alguma maneira, se repete a cada número que se acrescenta na série, mas sempre se perdendo, porque você nunca vai alcançar, né, o momento original desse ato de criação do número, de invenção do número. Então, o que é um número um? O número um não tem absolutamente nenhuma relação com a existência ou não de um objeto. Gente, isso é muito importante que vocês entendam, porque isso está no cerne da subversão que o Lacan vai propor depois, na fórmula da sexuação, em relação ao universal aristotélico, todo homem, ou existe um homem, né? A gente vai ver, se a gente tiver paciência e for devagarzinho, a relação de uma coisa com a outra. Porque a lógica clássica, a lógica das proposições, que é a lógica aristotélica, ela justamente partia de uma ideia essencialista de que há todo homem, né? Constata-se que todo homem é mortal. Todo homem é mortal. Isso é uma verdade. Se vocês quiserem brincar, isso é uma evidência. O Aristóteles ele é baseado em evidências.
né? Então, todo homem é mortal. Então, Sócrates é homem, logo, Sócrates é mortal. Então, quem é Sócrates? Sócrates é um particular do universal, entende? É uma parte do todo. Todo homem é mortal. Sócrates é homem? É. Então, meu conjunto, vamos tentar ler isso com a teoria dos conjuntos. Meu conjunto tem, sei lá quantos milhões de homens no planeta. Não sei se na época do Aristóteles eu imaginava quantos teriam, mas sei lá, né? Tem lá tantos homens, né? Tem o conjunto de todos os homens, né? Vocês vejam que interessantíssimo isso para os debates que estão em jogo atualmente. O que, que é todo homem? De que todo homem o Aristóteles estava falando? Quem era homem? Será que se aparecesse um Yanomami lá para o Aristóteles, ele ia considerar que era homem? Se viesse um disco voador assim e trouxesse um ser do outro lado da Terra lá, né, para a Grécia, e jogasse ali. Será que ele ia reconhecer aquele ser como um homem, né? Mas na cabeça dele, ele tinha uma ideia de todo homem e ele considerava que todo homem era mortal, né? Então, se ele pega o Sócrates e ele diz, Sócrates corresponde à minha definição de homem, né? Logo, Sócrates é mortal, né? Então, vejam só que interessante, você tem aí duas coisas, você tem a evidência, você tem o essencialismo, né? Você tem a ideia de que existe o todo, e você tem a ideia do caso, do existencial, né? Que é a existência de Sócrates como um caso particular desse todo, né? Vamos supor que alguém falasse assim, Sócrates não é mortal, né? É impossível. Então, ou ele é homem, ou ele é mortal. Então, se ele é imortal, ele não é homem. Então, ele é um deus, é alguma outra coisa. Não é homem. Então, vocês vejam que interessante. Nessa lógica, né? Se você tem um particular que contradiz o universal, o meu universal todo, ele deu pane no sistema. Ele é contraditório. Se ele é contraditório, o meu sistema ele é inconsistente. Só tem, então assim, ele tá fora vamos dizer assim, do meu universo lógico, meu universo de raciocínio lógico. Meu universo de raciocínio lógico, ele não pode ter contradição, né? Ele é o quê, então? Impossível. Eu rejeito ele, né? Ele não pode existir. É impossível existir um homem que não seja mortal, entende? Né? Mas isso é vamos dizer, um passo que a gente vai depois discutir bastante lá para frente, mas o que eu queria voltar aqui para vocês agora, com vocês agora, é esse passo anterior aqui. Vocês vejam que, de novo, a gente está caindo numa ideia essencialista de que tem o Sócrates e de que ele tem um atributo mortal, ou qualquer atributo que seja, né? De que tem todo o homem, né? E que eu posso atribuir a esse todo homem um predicado qualquer, pode ser mortal, pode ser qualquer outra coisa, né? É essa mesma ideia de que eu tenho né? De que eu parto de uma essência, de que eu parto de uma ontologia, de que eu parto de um ser, né? Essa ideia de número que a gente está vendo aqui, ela não parte de nenhum ser, né? O número um, ele não é a contagem de um elemento que existe. O número um, ele é simplesmente uma operação de nomeação. Então, olha que interessante como que é a construção dos números. Você tem o conjunto vazio,
né? Que você pode chamar de zero, né? Que é um zero, o que é o zero? Zero é o nome do vazio. Só isso. Eu dou um nome para o vazio, chamo o vazio de zero. Aí eu crio um conjunto, cujo único elemento do meu conjunto é o conjunto vazio. Veja, eu chamei o conjunto vazio de zero. A partir do momento que eu chamei o conjunto vazio de zero, eu posso operar com ele. Então, eu crio um conjunto cujo único elemento do meu conjunto é o conjunto vazio. Eu nomeei de conjunto vazio. Tudo bem, a partir do momento que eu tenho um conjunto que tem um elemento, não importa que elemento seja, ele é um, entendeu? Então, olha lá, ó, o conjunto cujo único elemento é o conjunto vazio é o 1, né? Ah, então o que vai ser o 2? O 2 vai ser o conjunto que tem dois elementos. Qual? O conjunto vazio e o conjunto que tem é o 1. Então, aqui no 2, eu escrevi o 0 e o 1. Entendeu? O que vai ser o 3? O 0, o 1 e o 2. O que vai ser o 4? O 0, o 1, o 2 e o 3. Sendo que o 0, o 1, o 2 e o 3 são o quê? São os conjuntos. Então, como que eu escreveria 3 aqui? Eu escreveria colchete, conjunto vazio, conjunto do conjunto vazio, conjunto vazio e do conjunto vazio. Vocês estão entendendo? E isso há de infinito. Se eu fosse escrever o 3, né? Isso. Aqui seria, o 3 seria esse e esse que a gente acabou de escrever ali. O vazio, ele exatamente. É o conjunto vazio. Aí eu vou reproduzindo isso, né? Olha que interessante, né? O que isso provoca, né? De alguma forma. Está entendendo que você sempre tem um que está escapando, né? Você sempre, exatamente. O que sustenta a série de números naturais, né? É sempre o vazio. Exatamente. Então, não é o elemento. O que sustenta a série é o vazio. Um vazio nomeado, né? Então, é exatamente isso que essa operação aqui. Peraí, gente, deixa eu parar de compartilhar a tela. Só, só um pouquinho. É, é exatamente isso, né, que essa incidência do S1 faz. Ela nomeia um vazio, né? Então não tinha nada antes, né? Na verdade, o que a gente está chamando de ser aqui, né? A gente sabe, né, desde o do início do ensino do Lacan, que é uma falta a ser, né? Quer dizer, não tem nenhuma ontologia, na verdade, não tem ser, como diz o Lacan, não tem ser a não ser da fala, né? Então, sem mais delongas, vamos lá para só uma sexuação, não, para os discursos, né? Vamos voltar lá. Ah, então, é, o que acontece, né, quando Lacan vai para os discursos, gente, infelizmente nessa escrita aqui não apareceu, né? Mas imagina que vocês têm aqui, ó, um traço vertical aqui separando dois campos, né? Tá vendo? Então, vocês têm aqui do lado esquerdo o campo do sujeito, né? E do lado direito o campo do outro, né? É bem importante, né, a gente imaginar essa linha aqui vertical separando os dois campos,
porque essa linha vertical separando os dois campos vai ser exatamente essa linha aqui. Quer ver? Vou mostrar aqui para vocês. Vai ser exatamente essa linha aqui que a gente vai encontrar na sua nova sexuação, tá? Então, vejam, aqui no campo do no tema dos discursos, a gente tem o campo do sujeito, o campo do outro e uma barra vertical que separa aqui esses dois campos, né? O que é muito importante que vocês lembrem, sempre que a gente, né, tá às voltas com isso aqui, né, é que isso aqui não quer dizer de maneira alguma que eu vou pegar, vamos dizer assim, de novo, um universo do discurso e dividir por dois. Quando o Lacan chega nesse momento aqui, que é do Matema dos Discursos, já não há universo dos discursos. Ele já tinha derrogado isso, ele já tinha dialogado com meu Deus, agora esqueci o nome do homem. Como que chama o cara? O Russell, o paradoxo de Russell, como chamou? Né? Ele já tinha dialogado com o Russell, né? Então, esse campo aqui que a gente vê, né? Que é um retângulo, de novo. Eu estou encanada com o retângulo, mas é que intuitivamente a gente olha um retângulo, a gente já quer achar que a gente vai dividir ele no meio, né? Como se fossem os tais do mito do Aristófanes, lá, as duas metades da laranja. Nós não estamos falando de duas metades da laranja aqui, porque a gente já sabe, né? A gente já sabe que esse campo aqui é um campo aberto. Então, eu vou dar mais uma voltinha para vocês verem mais um desenho aqui para talvez impregnar um pouco mais na imaginação da gente e a gente não confundir. Eu sei que é muita informação, gente, mas aos pouquinhos a gente vai assimilando com calma, tá? O quê? O que que tem? Ah, eu posso passar para vocês depois, sim. Ó, esse axioma aqui de Borel-Lesbesgues, ele é um axioma que o Lacan apresenta na primeira aula do Seminário 20. E ele é um axioma básico da topologia, né? E ele diz assim: a união de um espaço aberto e de um espaço fechado não constitui um todo. Vocês estão vendo que eu estou apresentando para vocês várias maneiras diferentes da gente falar que não há universo do discurso, tá? Eu estou tentando também fazer vocês perceberem que quando se eu for falar de binarismo, a gente tem que supor um universo do discurso para a gente falar que tem dois, para a gente dividir o retângulo, a laranja, o que vocês quiserem, o quadrado, a bolinha, no meio, a gente tem que supor um todo, que a gente vai dividir no meio, em dois, em duas metades. Então, seja lá o que for, entendeu? Preto e branco, homem, mulher, yin, yang, né? Qualquer binarismo que vocês imaginarem, sempre eu tenho, ele pressupõe um todo que seja dividido em dois, tá? Exatamente. Isso. Então você tem você tem, né, XX e XY. E isso vai determinar dois sexos. Por quê? Porque o sexo tem a ver com a reprodução sexuada. Então você tem que ter o um e o dois para você poder fazer um terceiro, que é um novo ser humano. Entende? Então, você tem o conjunto dos gametas que você vai dividir em XX e XY para que você possa ter a operação de reprodução sexuada que vai ser importante para a manutenção da espécie. Então, vocês vejam que hoje aqui a gente poderia fazer um inventário de coisas que a gente falou aqui, derrogando a ideia de que tem um universo. Quando a gente derroga a ideia de que tem um universo, a gente já está, de alguma maneira, se não derrogando junto, derrubando junto, pelo menos abalando bastante as bases de qualquer binarismo. Eu não lembro agora se é no seminário 20, eu acho que é no 20.
Ele fala em algum momento que o sujeito tem que. Não lembro a frase, mas na partilha dos sexos. É. Eu, nessa frase eu tenho um pouco de dificuldade de não pensar num binarismo. Então, eu acho que tem uma questão, né, que é a diferença sexual, né, na medida em que você tem um discurso binário. Outra coisa é você ler isso em termos de modos de gozo, vamos dizer assim, né? O que que é, então, então, digamos assim, em outras palavras, uma coisa é semblante, outra coisa é gozo. Por isso que a gente está indo devagar, porque justamente é numa tema dos discursos que ele vai separar semblante de gozo. E isso vai ser fundamental. Se a gente não separa semblante de gozo, a gente cai nessas armadilhas de confundir o que é a questão da diferença sexual, de um lado, que a gente pode até dialogar com a teoria de gênero, digamos assim, e o que é uma questão de modo de gozo, que é uma outra coisa. E daí você não tem dois, você tem um, né? O campo do um e o campo do outro, que é um campo aberto, inclusive infinito, inclusive que não se conta, incomensurável, né? Só que tudo isso viram palavras ao vento se a gente não entende a formalização que está por trás, né? Então, por isso que a gente está indo a passinho de tartaruga aqui, né? Então, vejam, hoje a gente já viu algumas, mas a gente volta a isso, tá? Porque a gente vai ficar, vamos dizer, espero que a gente consiga comentar várias passagens do Seminário 20. Porque acho que a gente precisa entender a montagem das fórmulas, a lógica que está ali, para daí a gente poder ter liberdade de comentar e interpretar as fórmulas. E, inclusive, eventualmente, chegar nas limitações dela. Só que eu acho que a gente ainda está tão longe ainda de explorar as potencialidades no sentido de virtualidades que ela tem, inclusive teórico-clínicas, que eu acho que a gente ainda está anos-luz de esgotar as possibilidades dela. Não que isso não possa vir a ocorrer. Isso pode vir a ocorrer. Inclusive, eu diria mais para vocês. Vou voltar aqui ao meu slide anterior. Eu diria que o próprio Lacan percebeu a limitação dela. Porque aqui a gente vai chegar lá, agora eu estou dando spoiler. Aqui a gente tem dois modos de gozo. Quando ele vai para a topologia borromeana, você tem três. Ainda que esses dois modos de gozo não impliquem num binarismo. Porque não é um modo de gozo, outro modo de gozo. É um modo de gozo, que é o gozo fálico, e o outro modo de gozo que é aberto. Não é não complementar. Não são dois que fazem parzinho. É um e outro, né? Por quê? Porque justamente, né, a gente está num passo atrás ainda, né? Mas eu acho importante a gente dizer isso e lembrar isso, né? Que as fórmulas da sexuação não são a última palavra do Lacan em relação a pensar os modos de gozo, né? Só voltando aqui um pouquinho, vejam, né? Quando a gente vai para o discurso do amo, que é o discurso do inconsciente, o discurso da estrutura, né? Quando vocês têm esse um aqui do lado do sujeito, que é o agente, o que que você tem aqui? Você tem justamente a escrita do um que não alcança o dois. Lembra, esse dois aqui, a gente já aprendeu, é a notação da cadeia significante, é o saber inconsciente. Então, todas as vezes que vocês enxergarem aqui o S2 numa tema dos discursos, vocês têm que lembrar que ele representa o par ordenado S1 S2. Ele representa a cadeia significante. Entre esse um aqui, que está do lado aqui do agente, e o S2 aqui enquanto cadeia, não há relação sexual. Esse um aqui, ele está fora da cadeia, sustentando a cadeia.
Entende? Daquele mesmo modo que o conjunto vazio vai se inscrevendo sempre dentro de cada número, dentro de 1.467.000.000, não sei quantos, mil, 932. Tem o conjunto vazio lá, né? Fora de série, sustentando a série, né? Os matemáticos, eles também vão lidar com isso de uma maneira muito interessante, eles vão forjando artifícios, né? Também trouxe isso para vocês no módulo de transmissão, quem assistiu. Um problema matemático muito interessante, a partir de um determinado momento, quando começou a se operar com a ideia de infinito, não a ideia intuitiva de infinito. Qual que é a ideia intuitiva de infinito quando a gente é criança? Assim, você pode contar até morrer, né? Você pode contar, 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 você nunca vai terminar. É uma ideia intuitiva meio ligada ao tempo. O infinito é uma coisa que tem a ver com o tempo, não é? A gente não tem uma certa intuição de que quanto tempo vai durar? É infinito, vai durar para sempre. É quase como se fosse eternidade. Não é uma noção muito rigorosa de infinito, assim, matematizável de infinito, é uma visão meio intuitiva de infinito. Quando a gente vai operar matematicamente com o infinito, isso é super importante. Se a gente não opera com cálculo infinitesimal, a gente não coloca naves espaciais para fora da atmosfera. E a gente não trabalha com nanopartículas, a gente não trabalha com acelerador de partícula, e a gente não trabalha com microbiologia. Então, no campo macro e no campo micro da ciência, a gente tem que fazer cálculos infinitesimais. Quando a gente passa por cima da ponte Rio-Niterói, tem um cálculo infinitesimal que foi feito para construir aquela ponte. Isso é muito mais assustador do que as fórmulas da sexuação, pelo menos para mim. Eu nunca vou esquecer, gente, eu sempre conto essa piada, quem me segue nos meus seminários já deve ter ouvido 1.557.000 vezes, mas eu vou contar até morrer, porque eu acho muito bom. Eu fui na tese de doutorado do Paulo Rona, nosso colega aqui, que escreveu um livro incrível, aliás, eu recomendo muito sobre a teoria dos conjuntos e a linguagem, e a teoria intuitiva dos conjuntos e a teoria dos significantes, né? É brilhante o livro dele. E lá tinha um matemático na banca, um cara da filosofia da matemática, da Unicamp, o Edelson. Um cara muito legal, tal. Aí o Edelson falou assim, gente, tem gente criticando o uso que o Lacan faz da matemática, né? Ainda bem que a gente tem matemáticos ao nosso favor, né? Assim, ele falou assim, gente, né, acho estranhíssimo que alguém faça uso da matemática para construir ponte, porque alguém já viu uma reta infinita? Eu nunca vi uma reta infinita, né? E para você construir uma ponte, você precisa da ideia de reta infinita. Então, é o tal do cálculo infinitesimal. Eu estou brincando que é a ponte Rio-Niterói, mas é verdade, eu tenho mais medo de passar na ponte Rio-Niterói do que da famosa sexuação. Mas isso é para vocês entenderem que nós estamos lidando com abstrações, e o cálculo infinitesimal, não fosse o cálculo infinitesimal, não fosse o π para calcular o diâmetro de uma esfera, né? A gente não conseguiria fazer cálculos absolutamente extraordinários e que impactam diretamente a nossa vida. Então, a nossa vida está cheia de tudo isso daqui que a gente está falando e a gente não se dá conta. Não é só a nossa sexuação e o nosso modo de gozo que está atravessado pelo infinito, né? Mas então, voltando, a questão do infinito, que ela parece tão intuitiva, tão infantil, né? E que é uma questão tão complexa para a humanidade, sempre foi. E eu estou falando do infinito, parece que não tem nada a ver com o seminário, mas tem, porque justamente o Lacan vai falar que o outro gozo é infinito, né? Então, voltando lá ao cálculo infinitesimal, os matemáticos se perguntaram o seguinte: tem um infinito maior que o outro? Tipo assim, os números naturais são infinitos. Então, eu vou contar 0, 1, 2, 3, 4, 1 bilhão, 300, infinito, né? N mais 1. Mas se eu pegar só os pares? Os pares também são infinitos. Ué, mas tem mais números pares infinitos ou mais números infinitos?
Mas é engraçado, por exemplo, se eu pego olha só, se eu pego um conjunto universo, eu pego um conjunto universo e coloco lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora eu vou extrair, aí é a noção de função que a gente aprende na quinta série. Eu vou extrair um conjunto B. O conjunto A é esse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou extrair desse conjunto A um conjunto B. O que é o meu conjunto B? Meu conjunto B é só os números pares do conjunto A. Quantos números pares vai ter? 2, 4, 6, 8, 10. Tá. Qual conjunto é maior, o A ou o B? O A é maior que o B. Tem mais números do que números pares. Agora eu vou fazer o conjunto C, que é só com os números ímpares do meu conjunto A. Quais que vão ser? 1, 3, 5, 7 e 9. Também tem menos. Então, tanto o meu conjunto B, né, que foi um subconjunto do A, né, quanto o meu conjunto, que é o pares, quanto o meu conjunto C, que é um subconjunto do A, que são os números ímpares, tem menos elementos do que o A. Ora, 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 mas então, e nos infinitos? Tem mais números infinitos pares ou menos números infinitos pares? Ué, mas não é tudo infinito? Se eu ficar contando 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, blá, 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 até o infinito, vai ser infinito. Igual eu contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí a coisa piora quando entram os números irracionais, ou os números reais, ou os- qualquer coisa que você quiser. Agora, imagina, por exemplo, quando entram as frações. Entre 0 e 1, quantos infinitos tem? Então, tem mais ou menos infinito entre 0 e 1 do que todos os números. Aí você começa a querer medir infinito. A gente que não é matemático, a gente pode falar assim, ah, que besteira, tudo é infinito, tanto faz, é igual. Não, os caras criaram um negócio chamado Aleph Zero. O que é o Aleph Zero? Aí repete esse negocinho aqui, ó. Repete essa mesma operação aqui, ó. Começa tudo de novo esse negocinho aqui, ó. O que é o Aleph Zero? O Aleph Zero é isso daqui, ó. Vamos chamar o infinito dos números naturais de zero. Tipo, ele é o infinito zero. Obrigada, Mário. Original. Ele é o infinito, o mítico. Ele é o infinito mítico. Nós vamos chamar ele de Aleph Zero. Aí vai ter o Aleph 1, o Aleph 2, o Aleph... E tem os Alephs todos. É tudo assim, os infinito 1, infinito 2, infinito 3. E os caras fazem cálculo com os infinitos. E põem as nossas naves satélite tudo para lá, para fora do negócio, graças aos quais nós estamos aqui transmitindo o nosso seminário. Entendeu? É sobre. Hã? Claro. É referente, isso, desculpa, é mais do que original, é referente. Porque original a gente vai cair de novo no mito da origem, né? Sai do artifício, né? Ele falou, é referente, é isso aí. Então, voltamos aqui. Então, tudo isso para falar para vocês, que vocês vejam, né, que isso aqui, gente, é uma coisa sem fim. Se a gente entra nesse negócio aqui, a gente não sai nunca mais. Mas voltando aqui aos discursos, né, que é o que nos interessa aqui. Será que tá? O povo aí do Zoom, se tiver com alguma questão, fala, tá? Se vocês quiserem interromper em algum momento aí. Bom, então, gente, a ideia, né, basicamente, que o Lacan está usando aqui no discurso do amo, né, tem algumas coisas que são muito interessantes aqui da gente pensar, né? Primeiro, é essa divisão do campo, né? Eu vou voltar lá, porque esse não está ruim, né? Essa ideia do campo aqui, né? De que tem o campo do sujeito e o campo do outro, né? Então, o que é esse campo aqui? Esse campo é o que ele vai chamar de campo lacaniano no século XVII. Aliás, nossa escola chama Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano por causa disso, em homenagem a esse. E aqui tem uma coisa, outro parêntese que a gente tem que fazer. Qual que era o campo? Qual que foi o texto fundante do Lacan? Como que chamava? Função e campo da fala e da linguagem.
né? Então, Lacan dizia que a psicanálise, né, ela é o sujeito com o qual a psicanálise opera é uma função do campo da fala e da linguagem, né? Então, a psicanálise está no campo da linguagem, não está no campo da biologia, não está no campo da natureza, não está no campo da linguagem, com todas essas características, né? Que a gente já viu que não é essencialista, que não é ontológica, que é desnaturalizante, tudo isso que a gente já viu. Bem, o que ele está dizendo agora, né? Ao campo lacaniano, que ele diz lá, né, no seminário 17, citando aqui de memória, mas vocês lembram dessa passagem? Quem não leu ainda vai ler daqui a pouco. Ele fala: que um dia eu tenho esperança, né, mas eu não viverei tanto tempo assim para ver chamar esse campo de campo lacaniano, né? Então, vejam que interessante, ele está abrindo, né, essa ideia de que esse campo da linguagem com o qual nós estamos operando até hoje, né? E que ele inaugurou ali nos anos 50 e tal, esse campo tem uma incidência no corpo do sujeito, né? Ele não é um campo abstrato, ele não é um campo, vamos dizer assim, que fala da estrutura como se a estrutura fosse uma coisa desencarnada, né? Porque durante muito tempo se transmitiu essa ideia, né, de que havia uma primazia do simbólico, de que a gente trabalha com a linguagem, de que a gente trabalha só com significantes, de que, né? Então, isso criou uma espécie de preconceito, né, ou de, vamos dizer assim, uma certa diminuição de tudo aquilo que tinha a ver com alguma coisa que dissesse respeito ao corpo, né? Os afetos, né? E, nesse momento, justamente, o Lacan está tentando resgatar essa ideia de que a palavra incide sobre o corpo, e que, portanto, tem efeitos, né, na economia libidinal do sujeito, na economia pulsional do sujeito, e no campo do gozo, né? Só que ele vai falar que esse campo do gozo, né, ele é dividido. Então, é isso que eu estava querendo dizer quando eu trouxe aquele desenho da topologia. Tá? A gente não vai estudar a topologia agora, porque a gente está indo mais para o campo da lógica, tá? E eu acho que talvez no ano que vem a gente possa dar espaço da lógica para a topologia, que é justamente o passo que o Lacan vai dar do seminário 20 para o 21, né? Mas eu só quis trazer esse axioma para vocês, que está lá na primeira aula do seminário 20, só para a gente fazer um trabalho de contra-ideologia, contra-ideologia cartesiana, contra a ideologia binária, né? A gente fazer tentar colonizar um pouco, decolonizar a nossa mentalidade binária, decolonizar a nossa mentalidade cartesiana, que não pode ver um retângulo e que quer achar que são duas metades da laranja, para vocês verem que a representação, né? Vamos dizer, se a gente fosse fazer uma representação do que seriam as fórmulas da sexuação, seria alguma coisa mais parecida com isso. Então, quando vocês virem aquele desenho do Lacan, vocês esquecem, substituem por esse na cabeça. A gente poderia fazer um melhor, mais tridimensional, assim, ficaria mais bacana, né? Com uma animaçãozinha, assim. Mas a ideia aqui, né, desse axioma de Borales-Besges é essa, né? Então, de que a união de um espaço aberto e de um espaço fechado não constitui um todo. Então, voltando lá, né? A gente está fazendo a série do não há universo do discurso, né? Então, não há universo do discurso, começando com Freud, né? O Lacan falando, não há nada no psiquismo que registre a questão da reprodução sexuada. Não há, gente, isso é muito. Vamos jogar isso, né, Fran, na cabeça de. Vamos ler a sua carta, né, que você escreveu para o Preciado, e vamos, né, junto com a sua carta, jogar essa frase do Lacan que eu li do Seminário 11, dizendo que não há representação psíquica da reprodução sexuada no inconsciente. Não há reprodução sexuada no inconsciente. Né? Lacan falou isso em 1964.
né? Vamos aproveitar e falar do axioma de Borel-Lesbezes, que é a base das fórmulas da sexuação. A base das fórmulas da sexuação é que quando você tem um espaço aberto, então lembra, não há universo do discurso, não há todo, não há evidência de todo o homem, né? A gente não parte do universal. Bom, a topologia também trabalha com isso. Já vimos pela lógica, pela teoria dos conjuntos, pela criação dos números, já vimos de várias, pelo paradoxo de Russell. Agora estamos vendo do lado da topologia que chega na mesma conclusão. Conclusão da topologia é essa, assim, quando você tem um espaço aberto, né, e você, de alguma maneira, introduz um corte, aí tem uma série de noções da topologia com as quais o Lacan trabalha muito, e que mais para frente, o ano que vem, a gente vai estudar, que é vizinhança, né, limite, uma série de noções super interessantes da topologia, mas, né, a ideia aqui é, se você tem um espaço aberto e você produz um corte nesse espaço aberto, né, um espaço topológico, você, de alguma maneira, cria uma espécie de borda. Você tende a produzir um fechamento num lado desse espaço, digamos assim. Mas o outro lado continua aberto. Então, se o outro lado continua aberto, você não consegue constituir justamente um todo, porque ele não se fecha, né? Uma outra maneira de também falar isso, né, é assim, quando você tem, na topologia, você tem dois tipos de conjunto. Você tem um conjunto fechado e um conjunto aberto, né? Os conjuntos abertos são os conjuntos que não têm borda, né? Se você tem infinitos conjuntos abertos, você não tem como contá-los. Que você, então você tem que criar um artifício para você poder contá-los. Que artifício que você faz? Você cria uma margem, você cria uma borda, você cria um conjunto fechado que recobre aqueles infinitos abertos, e daí você consegue contar um a um aqueles abertos que foram recobertos por aquele, exatamente, aquele recorte fechado, aquela superfície fechada. Gente, é incrível isso, como a topologia ajuda a gente a pensar nessa relação, já trazendo um pouco para o né, nosso assunto aqui, entre o gozo fálico e o outro gozo. Entre o fálico como um artifício que você precisa para contabilizar aquilo que é incontável, aquilo que é incomensurável, aquilo que é infinito. Você só tem acesso ao que é incontável, incomensurável, infinito, aberto, se você artificialmente institui uma borda que sempre será parcial, porque nunca vai dar conta da infinidade, da incomensurabilidade, né, do, do outro lado, digamos assim, né? Então, então é isso, a união de um espaço aberto e de um espaço fechado não constitui um todo. Então, olha que interessante, né? Quando a gente, só terminar o raciocínio, eu já te passo a palavra. Se a gente volta para o tema dos discursos, a gente vai ver, né? O Lacan falava, não há discurso que não seria do semblante. Do lado esquerdo você tem o campo do semblante, do lado direito você tem o campo do gozo, né? O que é que o discurso faz? O discurso ele escreve, ele tenta, portanto, através do saber, ou seja, através da cadeia significante, colonizar esse outro lado aberto. Então vamos voltar à nossa topologia lá, né? Imagina que aqui, né? Você está falando a união de um espaço aberto e de um espaço fechado. Então, você tem o campo do semblante, que é o campo fechado, e você tem o campo do gozo, que é o campo aberto. O que que o discurso faz? Vocês estão vendo que é a mesma, você tem o mesmo eixo aqui, os dois eixos, o horizontal e o vertical, né? Você tenta trazer isso que está nesse campo aberto para o campo de cá. É isso que os discursos fazem. Os discursos tentam colonizar esse campo aberto
trazendo isso de novo para o campo do semblante. Em outras palavras, in other words, é aqui, ó. O que que faz isso? O que que tenta escrever a relação sexual? A fantasia. S barrado, punção A, olha aqui. Entendeu? Então você tem a incidência do um que produz a série significante que vai tentar colonizar o outro, o campo do outro, né? Com o saber, e que você tenta colonizar o campo do outro com o saber, correndo atrás do objeto, esse objeto escapa, sai correndo, e o que se produz é um objeto perdido, com o qual você vai tentar escrever a verdade da mentirosa da fantasia aqui da sua fantasia inconsciente, trazendo esse objeto do lado de cá, do semblante. E o que que vai acontecer? Isso vai falhar, e esse negócio vai acontecer de novo, e de vez em quando esse discurso vai girar, e graças ao senhor Freud, em algum momento isso gira, produzindo o discurso da histérica e fazendo com que esse sujeito possa entrar em análise, né? Mas isso é um outro assunto. Mas é o mesmo. É o daqui a pouco. É. Mas entendam que esse desenho ajuda muito. Nunca mais eu vou escrever as fórmulas da sexuação daquele jeito. Só vou escrever desse agora. E, aliás, eu quero uma ajuda dos universitários para fazer isso em 3D. Para todas as vezes que a gente for apresentar as fórmulas da sexuação, a gente só apresentar o teorema de Borel-Lesbesques. Porque o que eu quero dizer para vocês é, se tem uma topologia, né? E isso vamos dizer assim, a, a conclusão de hoje, né? Se tem uma topologia que corresponde à subversão, que a gente vai ver no nosso próximo encontro lá da lógica, né? Da lógica aristotélica, que corresponde à subversão que está proposta ali na escrita, né? Da parte superior das fórmulas da sexuação, que é onde está, de verdade, a grande novidade, né? Se tem uma topologia que corresponde à subversão sem precedentes aqui no campo da lógica, essa topologia, ela não pode ser compatível com uma geometria de um retângulo dividido no meio, né? A lógica sem precedentes que está aqui, que é a lógica paraconsistente, porque, dentre outras coisas, ela derroga o princípio da não contradição aristotélica, mas ela derroga outros princípios também, porque isso é uma outra curiosidade muito interessante. O que derroga o princípio da não contradição aristotélica é o lado homem. A gente vai ver isso no nosso próximo encontro. Não é o lado chamado lado mulher, porque a gente também vai falar do lado homem e do lado mulher, o que, que significa isso. Mas não é o chamado lado mulher que derroga o princípio da não contradição, é o lado homem que derroga o princípio da não contradição. Ou seja, em outras palavras, o sujeito do inconsciente derroga o princípio da não contradição. Não precisa de outro gozo, não precisa né, de Borel Lesbes para derrubar o princípio da não contradição. Isso aí Freud já derrubou com a própria noção de inconsciente, tá? Isso é spoiler também. Mas, voltando aqui, né? Então, a gente sempre tem que lembrar, né, que né, o lado chamado lado não todo, ele é aberto. Então, por isso, ele não constitui um todo. Então, por isso, não é um e dois. Então, a gente já aprendeu aqui hoje que o um não alcança o dois, né? Que o um ele está separado do dois por uma barreira intransponível, né? Que é uma impossibilidade lógica que está escrita aqui, né? Numa tema dos discursos dessa forma aqui, né? Não há modo de você colonizar o campo do outro com um semblante. Sempre tem algo que vai escapar. Ele é incolonizável, como disse Chico Buarque, ele não tem governo nem nunca terá, né? Vamos ver que tem pergunta no chat aqui. Eu acho, peraí, gente, deixa eu só tirar o compartilhamento.
Qual é a página? Lição. Peraí, acho que isso aqui já era antigo, né? Alguém perguntou aqui a página? Seminário? Bom, sei lá, estava falando do seminário 20. Se alguém Ah, aqui já falaram, era do seminário 11. Pronto. Quem que queria falar? Você. Ah, meu Deus do céu. E aí, alguém aí quer falar alguma coisa? Alguém aí do Zoom? Alguma dúvida? Muitas, 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 muitas. Ela está perguntando se dá para dar um spoiler de por que que é o lado do homem que derruba. Porque, enquanto para o Aristóteles, né, e depois para o Frege também, você parte do todo, e o particular é um caso do todo, e o particular que contradiz o todo é impossível. Ao contrário, nas fórmulas da sexuação, a particular que contradiz o universal, ela é a exceção que sustenta o todo. Existe um x não φ de x, todo x φ de x. Então, pela lógica aristotélica, isso seria impossível porque seria contraditório. Se existe um x, o que que é o existe x não φ de x? Φ aí, não estou nem falando da função fálica, estou falando do φ como função. Né? Existe, Sócrates não é, existe um homem que não é mortal. Se existe um homem que não é mortal, não dá para dizer que todo homem é mortal. Derrogou o universal. Seria contraditório, portanto, seria impossível. É. Nas fórmulas da sexuação, justamente o que faz com que todo homem seja castrado é o fato de que há um que não. Ou seja, é a exceção que sustenta o todo. Então, daí a gente já desconfia, isso é spoiler mesmo, a gente vai ter que dar alguns passos para entender isso. Desde o Aristóteles, a gente vai voltar um pouquinho para Aristóteles na próxima, para a gente entender bem como era o sistema aristotélico. Depois a gente vai para o Frege para entender qual foi o passo que o Frege deu com os quantificadores, alguns séculos depois, né? Imagina, século XIX depois de Cristo, né? Do Aristóteles para o Frege, né? E depois a subversão da lógica para consistente aos quantificadores fregianos, né? Já havia vários lógicos pensando nessa. Era um problema, né, da lógica moderna, esse da relação dos particulares com o universal. Por exemplo, o quadrado de Peirce. Peirce já tinha interrogado isso, outros lógicos já tinham interrogado isso, mas, de fato, você formalizar uma lógica para consistente que seja operacional, quem fez isso foi o professor Newton da Costa da Unicamp, né? Foi um brasileiro. Um brasileiro que foi o inventor, o criador da lógica para consistente, que hoje é impossível pensar em robótica, em acelerador de partículas, em qualquer dessas coisas, sem pensar lógica para consistente. Né? Quer dizer, hoje em dia já foi derrogado, e as fórmulas da sexuação também. O professor Newton da Costa, nos anos 80, deu uma entrevista na revista Revirão para o nosso já falecido Márcio Petter e o Oscar Cesaroto, na qual ele diz, ele, Newton da Costa, ele diz duas coisas extraordinárias ali. Ele diz que ele leu um texto do. Quem que é aquele que fala que a psicanálise não é ciência porque não é irrefutável? Lembra? O Popper. Ele leu o texto do Popper e o Popper diz, não estava falando ali da psicanálise, estava falando da psicanálise e da dialética de Hegel, né? Que eram inconsistentes porque eram contraditórios, né?
E daí o Newton da Costa pensou assim, mas então a lógica que está errada. Porque tanto a dialética hegeliana quanto a psicanálise estão certas. Porque o sonho, incrível essa entrevista, gente. E o sonho, ele é contraditório, e o Hegel, a dialética de Hegel tá correta, porque, enfim, pensando na base do materialismo histórico. E aí ele fala, eu preciso então inventar uma lógica que caiba a psicanálise e a dialética. E ele cria a lógica paraconsistente. E é muito interessante, porque é paraconsistente, porque lembra que eu falei? Se um sistema era considerado contraditório, ele era considerado inconsistente e, portanto, inválido, porque a validade de um sistema era dada pelo princípio da não contradição ou do terceiro excluído, se vocês, né? É outro nome dele. E ele inventa a lógica paraconsistente, que hoje já, ele mesmo, né? Depois o Jair Abi, né? Que veio várias vezes aqui no fórum falar com a gente também, que era um discípulo dele, estudou muito, eu estudei com ele, graças ao Luiz Carlos Nogueira, que deu nome à nossa biblioteca, e a Helena Bicalho, várias vezes, tinha um trabalho de colaboração muito grande com ele. E o Jairabi, a última vez que ele veio aqui no fórum, ele falou assim que hoje em dia ele não tem nem condições mais de acompanhar os usos que a ciência faz da lógica para consistente, né? Mas voltando aqui, nessa mesma entrevista, o Newton da Costa diz o seguinte, que se o Lacan tivesse publicado as fórmulas da sexuação em revistas especialistas em matemática, ele teria sido considerado um dos criadores da lógica para consciente, porque ele criou um sistema que derroga o princípio da não contradição e mas ele também ele é para consistente e para completo, né? Que é uma outra noção de lógica, né? Então é isso, quer dizer, não é? Então ele sai do binarismo consistente e inconsistente. Ele cria a lógica para consistente dialeticamente, que é contraditória e nem por isso é inconsistente. Então, ele inclui a contradição na sustentação da ciência. Então, o que a gente faz não tem nada de pseudociência, né? É, é, a gente precisa praticar mais essa metodologia do Newton da Costa, né? Quem é você para dizer que o que eu estou fazendo é errado? Então, se o seu critério, se a sua régua está falando que o que eu estou fazendo é inconsistente, eu vou mudar a sua régua, porque o que eu estou fazendo é consistente, sim. Ou para consistente, que é muito mais, né, interessante, né? Não é consistente no conceito de consistência que você tem, né? Exatamente. Exatamente. Bom, é isso, pessoal. Tem alguma questão aí? Senão, vamos descansar. E tá gostosinho para dormir hoje. Tchau, gente. Tchau, tchau. Nós vamos mais aguentar mais uns 2 encontrinhos aí de lógica para depois a gente poder se divertir com as flechinhas. É a parte divertida da sua.